Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aí bem-vindo ao canal Decifrando a Mensagem Bíblica. Faz tempo que a gente não posta nenhum vídeo, tá? A gente tá com eu tô com alguma dificuldade aí em relação à câmera, meu celular deu ruim e a situação tá crítica, tá? Para todo mundo nesse país. Bom, vamos lá. Mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo aqui nessa noite, até porque isso tem ardido no meu coração intensamente em gravar esse vídeo falando acerca desse assunto. Qual assunto, irmão Alexandre? Irmãos, olha só. Existe um sentimento de indignação, pelo menos da minha parte, em relação ao que está acontecendo dentro do nosso país, concernente à igreja evangélica brasileira, tá? Qual é o assunto? Veja bem, eu vou te citar pelo menos duas referências bíblicas, rapidamente, sem citar capítulo, versículo, evangelho. Você é cristão, você conhece, e até quem não é cristão já ouviu falar acerca dessas passagens bíblicas que eu vou citar aqui. Quando Jesus está na cruz, crucificado, tá, pelo Império Romano, o texto bíblico vai narrar, historicamente falando, que quando ele está crucificado naquela cruz, ele vai fazer uma oração ao Pai e vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ao emitir essa mensagem, tá, essa palavra de perdão, Jesus está abrangendo todos os seus algozes, está abrangendo todos os seus carrascos, aqueles que o entregaram, aqueles que estavam ali escarnecendo, aqueles que estavam zombando, e muito mais, além do que isso, espiritualmente falando, a mim, a você e a todo aquele que crê no seu sacrifício na cruz. Mas o ponto central aqui é que a mensagem grandiosa do Evangelho, ou seja, o eixo do Evangelho, a espinha dorsal do Evangelho, se resume à morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Basicamente, falando de uma maneira bilateral, se resume à sua morte e ressurreição. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo vai falar que sem a ressurreição, a nossa fé no Evangelho não teria sentido. Ou seja, se ele morreu e ressuscitou, então tem todo o fundamento, né, de base para a nossa crença, para a nossa fé. Enfim, quando a gente fala acerca disso, nós vamos entender que a grande mensagem do Evangelho, a postura de Jesus Cristo, ele como fundador, tá? Autor e consumador dessa fé cristã, tendo ele como pilar, tendo ele como centro, como pedra fundamental, como pedra de esquina, como está escrito no livro do profeta Isaías. Então eu preciso entender que ele teve um comportamento em relação aos seus algozes, em relação ao sistema, em relação àqueles que o entregaram, em relação àqueles que o crucificaram, um sentimento de perdão. Ou seja, a sua postura não foi confrontar, tá, com palavras ásperas, não foi confrontar com violência, inclusive um ato de violência quando o apóstolo Pedro, lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, quando Jesus está para ser, quando ele foi ser capturado pela guarda do templo, e ele foi capturado e levado a julgamento, de madrugada, pelo Sinédrio. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. A gente vai ver quando Pedro desembanha a espada, ele corta a orelha do soldado Malco. E Jesus, de imediato, tem uma reação que com certeza surpreendeu aos discípulos que ali estavam. Ele manda Pedro embainhar a sua espada, pega a orelha do soldado Malco e coloca de novo no lugar e restaura o seu estado perfeito. Então observa bem, a postura de Jesus em relação àqueles que estavam ali para prendê-lo. Estavam perseguindo ele, estavam ali para poder cumprir uma ordem de prisão, para levá-lo para um julgamento e, por consequência, chegar à execução, como foi o ato consumado. É claro que havia todo um propósito nisso, o propósito era a nossa redenção. Então, entenda o que eu estou te falando. O exemplo de Jesus Cristo foi morrer por nós. O grande ato do cristianismo, daquele que crê em Cristo e confessa Ele como seu Senhor e Salvador, não é sair por aí afora em disputas, em agressões verbais, em disputas políticas, usando o sistema político vigente para tentar, de alguma maneira, convencer aqueles que o cercam ou em si impor a sua fé pela força. Você que é cristão, meu amado, você já ouviu falar inúmeras vezes de cima de púlpitos, ensinamentos bíblicos na sua igreja, que não é por força nem por violência, e quem convence o homem não é o homem, é o Espírito de Deus. Não é por força nem por violência que se impõe a fé cristã, mas é por testemunho. Sabe como é que a igreja primitiva crescia? Ela crescia através do seu testemunho. As pessoas ao redor observavam que mesmo debaixo de uma perseguição ferrenha por parte do Império Romano e por parte do judaísmo vigente na época, entenda o que eu estou te falando, estou falando de conteúdo histórico, tá? E automaticamente essa igreja ela não partia para o confronto direto, ela partia para a oração.
Ela partia para uma resistência porque ela entendia uma resistência, usava ferramentas espirituais porque ela entendia que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Não temos que lutar contra a carne e sangue, ou seja, o nosso inimigo não é humano. Estão materializando inimigos para a igreja. Estão rotulando inimigos para a igreja, materializando. Cuidado com essa liderança que está aí. Materializando inimigos para a igreja, quando o seu verdadeiro inimigo é espiritual. E outro, o seu maior inimigo carnal não é o seu próximo, não é o seu semelhante, é você. O seu maior inimigo carnal, eu vou repetir para você entender, não é o seu semelhante. O seu maior inimigo carnal é você mesmo. Você não tem que vencer o outro, você tem que vencer a si mesmo. E o seu maior inimigo, oposição ferrenha ao evangelho, é espiritual. A sua luta não é carnal. Não é por ferramentas terrenas que você vai vencer o opositor do evangelho. Não é através de disputas políticas, de debates religiosos que você vai vencer. Você vence pela oração. Eu estou indignado com o comportamento da igreja evangélica brasileira, não vou generalizar ela num todo, mas uma grande parcela dela. E uma liderança falsificada que está conduzindo o rebanho de Cristo ao engano. Fazendo de você, sabe o quê? Comércio. Como está escrito lá em 2 Pedro capítulo 2. Que nos últimos dias surgiriam falsos mestres que implantariam de maneira discreta, imperceptível, heresias no meio do povo e fariam do povo de Deus comércio, moeda de troca. E no sistema capitalista, meu amigo, não se engane, que quando nós falamos de pessoas, falamos de dinheiro. Para o sistema capitalista, você também é recurso, o seu tempo é dinheiro, voto também é dinheiro. Então deixe de ser enganado, meu amado, deixe de ser iludido com essa liderança que está por aí afora aí, fazendo de você moeda de troca, levando você a um vento de doutrina. Primeira coisa que você precisa, entenda uma coisa, você não está aqui como igreja, representando a Cristo, cumprindo o papel da igreja que é pregar o evangelho, para disputar palmo a palmo um pedaço de terra chamado Brasil. A sua cidadania é celestial. A sua cidade é a Nova Jerusalém. A sua morada eterna não é aqui, é lá, na eternidade. Eu tenho um vídeo gravado aí atrás, no meu canal, se você puder, você vai lá dar uma olhada, quando eu falo acerca de que a nossa recompensa, ela será dada por Deus, que é um justo juiz, segundo aquilo aonde nosso coração está preso. Você conhece o evangelho, meu amado. E você que não conhece ainda, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Cuidado. Cuidado. Tá? Muito cuidado. Isso é uma mensagem de despertamento para você, uma mensagem de despertamento para mim. Para de seguir essa liderança e esses conselhos que fogem da realidade bíblica. Em nome de Jesus, meu amado. Fique com essa palavra, fique com essa mensagem, divulgue. Em nome de Jesus.